Mas o que que são essas crenças limitantes? Já fala, são coisas que você acredita que te limita, que impede que você faça alguma coisa. Por exemplo, quando a gente está trabalhando sobre o medo de dirigir, muitas mulheres relatam traumas de infância, traumas relacionados ao trânsito, mas muitas delas falam: olha, Tamires, eu não tenho nenhum trauma de infância, eu não tenho nenhum trauma relacionado ao dirigir, mas eu não consigo, né? Então, provavelmente essa pessoa tem uma crença limitante. E o que que são essas crenças limitantes? Então, de onde que elas surgem? Então, crenças são algo que as pessoas acreditam sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo que os cercam. Se vocês completarem a frase eu sou, as pessoas são, o mundo é, a resposta vai ser uma crença e ela pode ser limitante ou não. Ela é limitante quando ela limita, já fala, né? Mas tem crenças que nos ajudam, que nos impulsionam no nosso objetivo, tá? Então tem essas duas diferenças, certo? E aonde que elas surgem, essas crenças limitantes? Na maior parte das vezes, ela surge lá na infância, tá? Ela surge quando a gente é ainda na infância ou na adolescência. Então, acontece alguma coisa na vida da criança. Por exemplo, a separação dos pais. A criança vivencia aquilo e ela não tem filtros como nós adultos para distinguir. Olha, houve uma separação, os meus pais não se entendem mais e agora eles vão viver separados. A gente entende dessa forma, né? Quando alguém se separa. A criança não. Ela não tem um filtro da razão. A criança, ela é só emoção. Então, na cabecinha dela, vai estar lá. Meu pai não me ama, por isso que ele foi embora. Eu não tenho valor. A culpa da separação é minha, né? Não significa que é isso que vai acontecer, né? Muitas crianças entendem, tá tudo certo, não quer dizer que toda criança vai ser traumatizada, é só um exemplo, tá, gente? Muitas vezes acontece dessa forma e aí fica enraizada aquele pensamento de eu não tenho valor, meu pai não me ama, todas essas questões. E aí o que acontece? Isso ficou um registro lá na memória da pessoa, né, da criança, ficou um registro. E aí a criança, ela vai se comportar de forma que aquela crença que está instalada seja uma realidade. Né? Ela vai se comportar daquela maneira. Por exemplo, vamos supor que a criança gravou que ela não tem valor, eu não tenho valor, eu sou um fracassado. Ela vai agir de formas que aquela crença seja verdadeira, né? E que ela tenha os resultados dessa crença que ela teve lá na infância. Porque, por exemplo, assim, imagina uma pessoa que tem essa crença do eu sou um fracassado. Você já viu uma pessoa que tem essa crença do eu sou um fracassado ter ações proativas, ter ações em rumo ao seu objetivo? É muito difícil, né? Uma pessoa que tem a crença que ela é um fracassado, ela vai agir de formas de ser um fracassado e ela vai ter os resultados de um fracassado, né? Então, eu sempre pense na lógica. O que eu penso, eu sinto e da forma que eu sinto, eu ajo, tá? Então, se eu tenho uma crença enraizada em mim, uma crença limitante, que eu penso de determinada forma, eu vou sentir daquela determinada forma e eu vou agir daquela determinada forma. E, consequentemente, eu vou ter os resultados dos pensamentos que eu tenho. Olha que louco isso, né? É muito complexo essa questão, mas é assim que funciona, tá bom? Então, é assim que se instala uma crença. E quando que a gente sabe que a gente tem essas crenças limitantes? Quando a gente tem um objetivo e a gente simplesmente trava. Tô travada, não consigo ir para frente, já tentei de tudo, crença limitante. Provavelmente tem uma crença limitante, tá? Então essa é a forma que a gente identifica, certo? Então eu separei aqui algumas coisas, algumas crenças, as que mais prejudicam as pessoas na hora de dirigir, as mulheres, né, que geralmente são
as mulheres que têm mais isso. Se vocês tiverem alguma outra, vocês me falam que eu vou dando um feedback, tá? Então a primeira é: mulher não sabe dirigir. Quem nunca escutou isso? Nossa, a gente escuta muito isso. Talvez agora nem tanto, né? Porque a mulher, ela entrou muito nesse mundo, nesse universo do trânsito, dos carros. Mas a gente escutava muito isso, né? Então é uma frase machista, né? De que a mulher não sabe dirigir. Só que hoje, dirigir, eu acho que eu falei errado antes. Só que hoje a gente vê que isso não é verdade, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma moça que ela é caminhoneira. Então pensa, eu acho assim o máximo, né? Imagina uma mulher caminhoneira, porque eu não me vejo dirigindo um caminhão, então eu acho o máximo quem faz isso. Então, mulher caminhoneira, mulher taxista, mulher motorista de ônibus, né? Mulher que faz Uber. Então, a gente vê que isso aí não tem cabimento nenhum. Mas a gente ainda escuta isso. Ou, quando acontece alguma coisa no trânsito e o motorista era mulher, o que eles falam? Ah, tinha que ser mulher. Né? Então ainda tem esse pensamento. Então, se você tem esse pensamento, cuidado, que isso te limita também. Porque se tu tem esse pensamento de que mulher não sabe dirigir, o que tu tá fazendo querendo dirigir? Né? Tu vai agir de acordo com as tuas crenças. E se o teu sistema tem esse pensamento de que mulher não sabe dirigir, provavelmente você não vai conseguir dirigir, tá? Então, tenha muito cuidado com esse pensamento. A gente já sabe que não é real. Aqui na minha cidade tá chovendo, tá? Então eu não sei se tá travando a imagem, se vocês puderem me dizer. Eu acho que tá tudo certo, porque até agora ninguém falou nada. Que eu tenho uma sorte quando eu decido fazer live, chove. Mas se alguém puder me dizer se tá tudo ok, deixa eu ver aqui em cima, que às vezes os comentários chegam atrasados aqui no Face. Não, eu acho que era isso mesmo. Então se alguém puder me dizer só se tá funcionando legal, eu acredito que sim, tá? Muito bem. Então, a segunda frase que eu escuto bastante é: eu não nasci para isso, né? Ou fulano não nasceu para isso. Ou aquela ali não serve para dirigir. Nossa, eu já escutei isso. E não é só de mulher. E não é só de homem, aliás. É de mulher também, né? Ah, fulana não nasceu para isso. Poxa vida, será que existe mesmo um perfil para que a pessoa possa superar o seu medo de dirigir? Será? Eu não conheço em lugar nenhum. Então a gente tem que ter o conhecimento técnico, né, das normas de trânsito, das leis de trânsito. A gente tem que ter esse conhecimento. Mas agora, perfil para dirigir, eu nunca vi. E eu também nunca vi lá no hospital alguém dizer: olha, essa aqui vai ser motorista, essa aqui não vai ser. Isso não existe, tá? Mas quem já teve esse pensamento de que eu não nasci para isso? Eu garanto que muitas pessoas que tentaram superar o seu medo de dirigir tiveram esse pensamento: ah, não, dirigir não é pra mim, dirigir é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, cuidado com esse tipo de pensamento, tá? Porque não existe um perfil para que a pessoa possa dirigir. Ah, mas talvez eu sou muito velha, imagina, já passei dos 60, nunca que eu vou conseguir dirigir. Será que é isso mesmo? Eu já tive clientes com mais de 60 anos e que dirigem tranquilamente. É claro, se tu tem um problema neurológico, um problema que te impede de tomar decisões rápido, de raciocinar rápido, aí sim pode ser um impedimento, mas é um impedimento orgânico, não um impedimento de que do perfil da pessoa que não possa dirigir, tá? Oi, Nani, tudo bem? Seja bem-vinda a essa live. Muito bem. Aqui a Kátia disse que tá tranquilo, então beleza. Obrigado, Kátia. Que eu não tenho noção se tá boa a conexão. Pra mim sempre vai estar boa, né? Então, obrigada pelo teu feedback. A terceira crença que eu separei aqui é: eu sou um desastre, nunca vou conseguir, tá? Então, essa é uma crença limitante sobre si mesmo, né? Ah, eu sou um desastre, nunca vou conseguir isso. Então, o que acontece? As pessoas, tem pessoas que se acham as piores pessoas do mundo. Tem esse pensamento, né? Não, imagina, fulana conseguiu, mas eu nunca vou conseguir, né? Então essa é uma crença limitante também. E o que a gente deve fazer se tem essa crença limitante? Tentar procurar a origem. Por que eu acho que eu sou um desastre?
Quem me fez acreditar nisso? Ou por que eu acredito nisso? Qual que é a origem desse pensamento? Resgatar lá na memória. E esse exercício não é um exercício simples, que é só tu fazer assim, que tu vai descobrir o que é, não. É um exercício de reflexão profunda. Hoje, no consultório, eu também fiz uma pergunta de uma reflexão relacionada a isso. E ela ficou pensando, poxa, não sei. Ficou pensando, até que ela conseguiu chegar num fato, né? Ah, tal coisa aconteceu comigo, blá, blá, blá. Ah, então tá. Beleza? Então tu sempre, se tu fizer uma reflexão profunda, você vai descobrir onde que é, tá bom? Desses três que eu falei, qual que vocês têm? Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Ou eu tô pirando na batatinha? Escrevam aqui pra mim, ver se é isso mesmo que acontece ou não, tá? Escrevam aí pra mim. Muito bem. E aí, vocês podem estar pensando como a Vivi comentou ali no início, né? Como fazer para destruir essas crenças. Então, lá na Semana Eu Dirijo, eu ensinei o exercício, tá? Então, todo sentimento que a gente tem fica uma marca no nosso corpo, tá? Todo ele. Por exemplo, tô ansiosa. Geralmente as pessoas sentem no peito, sentem no estômago, sentem um frio na barriga. E com as crenças limitantes é a mesma coisa. Então você vai identificar essa crença limitante e você vai fechar os olhos e vai falar a tua crença limitante. Por exemplo, eu não consigo dirigir. O que tu sente quando tu fala isso? Né? O que tu sente quando tu fala isso? E aí eu ensino essa técnica nos meus grupos de WhatsApp, tá? Que um deles foi o da Semana Eu Dirijo, que a Vivi participou também, tá? E eu vou estar lançando do dia 3 a 12 de julho a Jornada Detox, tá? Vão ser 10 dias, a Semana Eu Dirijo é uma semana. A Jornada Detox é 10 dias, tá? E que eu vou falar sobre todas essas coisas que nos atrapalham para superar o medo de dirigir, inclusive as crenças. Eu vou dar feedback para vocês sobre o que vocês estão sentindo, tá? Vou ensinar o exercício que eu ensinei lá na Semana Eu Dirijo, que é o exercício que eu uso em consultório, não só esse, tem outros, né? Como fazer o exercício para superar as crenças limitantes também vou estar ensinando na Jornada Detox, tá? E tem um investimento de R$17, tá? Esse é um investimento para você participar da Jornada Detox. É um investimento simbólico, mas é porque eu quero pessoas realmente focadas, realmente comprometidas com isso, tá? Não é para fazer número, mas sim eu quero que elas tenham um resultado. E por que eu pensei em fazer isso? Porque, gente, eu recebi tantos relatos da Semana Eu Dirijo de pessoas que só de participarem, só de estarem lá naquele grupo, vendo que tem outras pessoas também com o mesmo problema, aprendendo as técnicas, recebendo um feedback que elas não são um ET, que outras pessoas se sentem assim também, elas já conseguiram superar o medo de dirigir. É incrível, assim, que mesmo à distância, só uma palavra, só um incentivo, a pessoa já consegue superar seus bloqueios e dar o próximo passo para poder dirigir. Então isso é bem gratificante para mim, mesmo à distância, mesmo só por frase, por áudio, que eu gosto muito de enviar os áudios, as pessoas já conseguem superar o seu medo de dirigir. Então é muito gratificante para mim. Claro, não são todas, né? Mas às vezes o que a pessoa tem é uma coisa assim mais branda, né? Então só uma palavra, só um incentivo, a pessoa já consegue dar o próximo passo. Então se você quer participar da jornada Detox, você pode escrever eu quero aqui embaixo, que eu vou te enviar o link. Ou lá no meu Instagram, se você clicar lá nos links do meu Instagram, vai ter acho que é o primeiro link tá escrito Jornada Detox. Tu clica lá, tu vai cair no meu WhatsApp e quando abrir, eu vou adicionar você no grupo. Tá bom, gente?